seguir, bora viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Imagine um continente que é um dos menores do mundo, mas que em termos de importância histórico-cultural supera todos os outros. A Europa não é chamada de velho mundo à toa, formada por 50 países e alguns territórios independentes que se constituíram ao longo de vários séculos. Ela é endereço de alguns dos destinos mais visitados do planeta, incluindo Portugal. Dos milhões de turistas que desembarcam por aqui todos os anos, grande parte visita a capital, a maior cidade do país. Um lugar multifacetado que respira cultura, mas que sabe ser vibrante. Uma terra colorida que tem sua própria trilha sonora. Uma cidade tão apaixonante que um dia foi chamada de Lisboa, menina e moça. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Digo Lisboa quando atravesso vinda do sul o rio, e a cidade a que chego abre-se como se de seu nome nascesse. Abre-se e ergue-se em sua extensão noturna, em seu longo luzir de azul e rio, em seu corpo amontoado de colinas. Lisboa com seu nome de ser e não ser, seu conivente sorrir de intriga e máscara. Lisboa oscilando como uma grande barca. Lisboa, cruelmente construída ao longo da sua própria ausência. As palavras da poetisa Sofia de Melo Breiner se escondem timidamente em um banco da capital portuguesa. Parte de uma iniciativa que começou ainda em 95 e que se espalha pela cidade. Esse poema em particular está no Castelo de São Jorge, cuja história está diretamente relacionada à da própria cidade. Do alto de uma colina, o castelo se destaca enquanto vigia a capital portuguesa e guarda uma história de vários séculos. Não é por acaso que ele é tão emblemático para nós. O Castelo de São Jorge é não somente emblemático pelo seu tamanho e localização em uma das áreas mais altas da cidade, mas também pela sua importância. Sua data de fundação é incerta, mas já se sabe que diferentes povos passaram por aqui.
Os mais variados estudos, que por sinal continuam, têm permitido a historiadores e arqueólogos descobrirem o quão longe a história do castelo vai. Vestígios, por exemplo, de uma edificação do século VII a.C., ou seja, ainda da Idade do Ferro, já foram encontrados e permanecem conservados até hoje. Estas estruturas estão dentro de um perímetro amuralhado, onde também está o castelo, certo, Patriolino? Como um todo, o espaço onde está o Castelo de São Jorge tem 6.000 metros quadrados, sendo ele a cabeça de um complexo sistema defensivo. Toda a área era séculos atrás uma cidade fortificada, que estava dividida em duas. No topo da colina, Alcáçova era onde morava a elite. Na encosta em direção ao rio, ficava a Medina, que era o aglomerado urbano. O castelo em si, portanto, como se conhece, está no centro da antiga Alcáçova, ladeado por um fosso. Sua fundação é incerta, mas suas origens remontam provavelmente ao final do século X, quando os muçulmanos ocupavam a região. Não se tem mais dúvidas de que a primeira cidade que aqui existiu foi da responsabilidade dos muçulmanos. Com o passar do tempo, porém, todo o espaço sofreu inúmeras mudanças. Por isso, o aspecto das edificações iniciais é um mistério, mas elas certamente eram diferentes do castelo medieval que hoje se vê. Este acredita-se que tenha sido construído por volta do século XIII, mas não se sabe se foi durante o reinado de Dom Afonso III ou não. O que a história já provou é que, nesse período, grandes obras foram feitas, e elas podem ter dado origem ao castelo. No passado, todo o perímetro muralhado era usado para proteger Lisboa, uma história que se confunde com a da própria cidade. Já sei que vamos ter que voltar no tempo. A região onde está Lisboa teria sido ocupada há mais de 2.800 anos pelos fenícios, que viram a Foz do Tejo como uma oportunidade para ampliar suas rotas comerciais. Com o passar dos séculos, os romanos chegaram à Península Ibérica. Depois foram os bárbaros que aí se estabeleceram e então os muçulmanos, sendo eles os responsáveis por fazer de Lisboa um importante centro comercial e cultural. Em 1147, porém, Dom Afonso Henriques, que já era rei de Portugal desde sua fundação, reconquista a cidade através de um cerco feito a partir do exterior das muralhas que protegiam a Alcáçova e a Medina, ou seja, o perímetro onde está o castelo. Daí em diante, a região ganha importância, tornando-se, inclusive, o endereço da realeza. É verdade, e as ruínas do antigo Paço Real da Alcáçova, onde morou a família real entre os séculos XIII e XVI, ainda podem ser vistas. Além do Paço Real, também se vê algumas torres, um fosso e muralhas. Toda a estrutura do castelo foi reforçada no período em que abrigou a realeza, resultando em paredes de 10 metros de altura e uma espessura que chega a 5 metros. Tudo num esforço para evitar possíveis invasões. Não é à toa que todo o perímetro de muralhas do castelo tem somente 3 portas de acesso. A principal delas está protegida pela Torre de Ulisses, uma das 10 que ainda existem. Essa torre era anteriormente conhecida como Albarrã. Por muitos anos, ela foi a guardiã do Tesouro Real. A partir de 1378, foi ainda onde se registravam e guardavam os documentos do reino. Hoje é sob sua vigilância que se tem acesso ao interior da fortaleza, visitada em 2023 por cerca de 1.600.000 pessoas. O número parece alto, mas ainda menor do que o registrado em 2019, no período pré-pandemia, quando 2 milhões de turistas estiveram no local. Aos poucos, os visitantes estão voltando aos monumentos portugueses. Aqueles, portanto, que vão ao Castelo de São Jorge mergulham no passado, enquanto lidam com dezenas de degraus e passeiam pelas muralhas. Delas, eles tentam compreender a história ao mesmo tempo que apreciam Lisboa.
A cidade pode ser observada a partir das muralhas e também da Praça de Armas. Aí, a paisagem chama a atenção, assim como os pavões que habitam o castelo. Estas criaturas exóticas são uma marca deixada pela realeza que um dia chegou a criar, imagine-se, leões na Alcáçova. Hoje, somente as aves são mantidas, adicionando um charme extra. A Lisboa, que vista de cima, se revela singular. No castelo, ponho um cotovelo, em Alfama, descanso o olhar. A luz do sol que brilha sobre os telhados das casas destaca seu colorido. Destaca ainda a geografia daquela que é conhecida como a Cidade das Sete Colinas. Pequena em tamanho, tendo somente 100 km², ou seja, menos que São Francisco, na Califórnia, Lisboa está situada em meio a um terreno irregular sobre 8, e não 7 colinas. A alcunha de Sete Colinas surgiu a partir de um livro do século XVI. Não se sabe ao certo porque o autor não mencionou todas, mas acredita-se que ele quis fazer uma relação entre Lisboa e Roma, que teria sido fundada sobre os 7 montes que são citados na Bíblia. 7 ou 8 não importa, a verdade é que as colinas são as responsáveis por uma das maiores características de Lisboa, suas ladeiras. Para chegar, por exemplo, ao Castelo de São Jorge, é preciso enfrentar algumas delas que se espalham por essa região. A Alfama toda parece uma casa sem janelas. A Alfama é um dos bairros mais antigos e pitorescos de Lisboa. Ele foi fundado pelos mouros e preserva até hoje, diferentes dos seus encantos originais. Em seus becos e ruelas desordenadas, a tradição portuguesa se exibe. O colorido das casas se confunde com as roupas estendidas nas sacadas e varais, uma tradição que o tempo não foi capaz de apagar. Vielas de Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga. Entre as vias estreitas e lances de degraus, o fado ecoa e a vida na Alfama pulsa. Não é à toa que ela é considerada o coração da cidade. Um lugar que os turistas adoram. Perder-se pelas pequenas vias da Alfama é um dos passeios preferidos dos turistas, principalmente os europeus. Isso porque, ao se perderem por aqui, eles encontram bares e restaurantes e se aproximam dos costumes locais, tendo a chance de experimentar aquilo que, de verdade, Lisboa é. Muito bom. Obrigadinha. Mas então, o que é Lisboa? Lisboa é uma cidade vibrante, cheia de vida, de personalidade. E de pontos turísticos, na própria Alfama, estão vários deles. Caminhando pelo bairro, por exemplo, encontra-se a igreja de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Ela foi edificada no local onde o próprio nasceu, em 1195. Ali perto está a Catedral de Lisboa, também conhecida como Santa Maria Maior, cuja construção iniciou ainda no século XII, e ainda o Miradouro de Santa Luzia, de onde o Tejo e a zona portuária podem ser observados. O Miradouro está construído junto à igreja de Santa Luzia, que também tem suas origens no século XII. Aquele painel em azulejos, por sua vez, só foi instalado em anos mais recentes, aparecendo hoje em diferentes fotos nas redes sociais.
Ao lado do Miradouro de Santa Luzia existe um outro, o das Portas do Sol, frequentado diariamente por milhares de turistas, mas também por residentes que utilizam o espaço de diferentes formas. Não muito distante está mais um dos miradouros de Lisboa, o da Graça, que, adornado com seus pinheiros, vigia a cidade. Quem também vigia Lisboa é o Miradouro de Nossa Senhora do Monte. Foi a partir da região onde ele está que Dom Afonso Henriques partiu para reconquistar Lisboa das mãos dos mouros no século XII. Hoje, quem ocupa o espaço já não são os soldados do rei, mas a Senhora do Monte, sua pequena ermida, fundada ainda em meados de 1147. Ainda sobre as colinas de Lisboa, a pequena distância dos Miradouros da Graça e de Nossa Senhora do Monte, está um outro ponto turístico, o Mosteiro de São Vicente de Fora. Assim como o Castelo de São Jorge, o monumento também está relacionado à conquista de Lisboa. Em 1147, Dom Afonso Henriques fez uma promessa. Se conseguisse tomar a cidade das mãos dos invasores, ergueria um mosteiro dedicado a São Vicente. Conquistada então a cidade, o mosteiro foi erguido lá de fora das muralhas que existiam, ganhando assim o seu nome. Se seu nome, por um lado, é o mesmo até hoje, o mosteiro em si se transformou ao longo do tempo. Seus mármores e painéis em azulejos, por exemplo, foram instalados nos séculos XVII e XVIII, sendo admirados pelos religiosos que viveram no local. O próprio Santo Antônio habitou no mosteiro nos seus primeiros anos como monge. Hoje, o lugar é de onde o cardeal patriarca de Lisboa governa a diocese. É ainda o endereço de um museu. Os visitantes, por sua vez, não têm acesso somente a ele, mas a uma igreja, a claustros adornados com imagens profanas de inspiração francesa, a sacristia e ainda uma cisterna, um vestígio medieval deixado pelo primeiro rei português. Como um todo patriolino, o Mosteiro de São Vicente de Fora é considerada a primeira grande construção maneirista em Portugal. Em suas imediações está uma outra, mas essa é a pioneira do barroco português, a Igreja de Santa Engrácia, que funciona como panteão nacional. O Panteão Nacional é um lugar que presta tributo a diferentes figuras ilustres portuguesas. Os restos mortais de escritores, políticos e poetas, assim como homenagens fúnebres a, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, estão aqui, dentro da Igreja de Santa Engrácia. Quem hoje visita a igreja não imagina que ela levou 400 anos para ser finalizada. Seu processo de construção iniciou no final do século XVI, mas antes de ser encerrado, hóstias foram roubadas da sacristia e o templo foi considerado profanado, levando ao planejamento de um outro. Não demorou e uma nova capela foi erguida, mas desabou 5 décadas depois. Nessa época, portanto, decidiu-se que um outro templo seria construído. Assim foi feito, mas em 1712, as obras ainda não tinham terminado e a igreja, por exemplo, continuava sem cúpula. Essa história só viria a mudar em meados de 1960. Foi somente nesse período que as autoridades portuguesas decidiram cumprir a lei de 1916, que fazia da igreja Panteão Nacional. Em 1964, as obras foram retomadas e 2 anos depois, o monumento foi finalizado. Em 1966, portanto, o Panteão ficou pronto, recebendo os primeiros restos mortais. Desde então,
a suntuosidade do seu interior, decorado com diferentes tipos de mármore, impressiona. A cúpula se ergue a 80 metros de altura, enquanto homenagens a figuras portuguesas como Vasco da Gama e Luís de Camões adornam o átrio central. As pinturas modernas, por sua vez, destoam do ambiente clássico. Além do átrio central, o panteão ainda conta com salas tumulares, um coro alto e um pátio externo. A 40 metros do nível do rio, a vista que oferece é privilegiada, não somente para a Alfama, mas para grande parte da zona histórica da cidade. Cidade que é bonita vista de cima, mas também de baixo, através de seus becos e vielas. Como um todo, Lisboa é um lugar que merece ser conhecido a pé. Mas aí existe a questão das ladeiras e da dificuldade de acesso para algumas pessoas. Isso, porém, não é problema por aqui, não somente porque os portugueses já estão acostumados com elas, mas porque Lisboa oferece uma excelente rede de transportes públicos. A cidade tem mesmo um sistema eficiente de comboios, autocarros e elétricos. Como muitos outros destinos marcados pelo terreno irregular, Lisboa implantou décadas atrás um sistema de transportes que pudesse vencer as ladeiras. Os elétricos, portanto, como eles são chamados em Portugal, foram inaugurados em 1901 e mesmo 123 anos depois, continuam funcionando. Ao todo, Lisboa conta com 6 linhas de bondes que fazem um percurso de 31 quilômetros. Cada uma delas faz rotas diferentes. A 12, por exemplo, vai da Praça do Martim Muniz até a da Figueira. No caminho, passa pela Alfama e pelo Miradouro das Portas do Sol. A de número 18 vai do Cais do Sodré, de onde também saem trens, até a Ajuda. A 24, por sua vez, inicia no Largo de Camões, passa pelo Bairro Alto e pelo Príncipe Real até chegar a Campo Lide. Tem ainda as linhas 25 e 28. Essa é a preferida dos visitantes de Lisboa, sendo não somente um meio de transporte, mas uma atração turística. Ora, e não é para menos, ela inicia na Praça do Martim Muniz, segue pela Avenida Almirante Reis, chegando ao Bairro da Graça e descendo pela Alfama. Aí passa pela Igreja de São Vicente de Fora, Miradores das Portas do Sol e de Santa Luzia, Sé de Lisboa e Igreja de Santo António. Cruza também a Baixa Lisboeta, atravessando o Chiado até terminar no Cemitério dos Prazeres. O passeio é como uma viagem no tempo. Pelas janelas dos elétricos, Lisboa se revela antiga, também agitada, com um grande fluxo de pessoas e carros. Monumentos históricos marcam o percurso, pontuado por embarques e desembarques. São centenas de visitantes que utilizam a linha 28 todos os dias. E muitos deles nem vão até ao cemitério onde encerra o trajeto. Acabam por descer na Estrela, onde está uma das basílicas mais tradicionais de Lisboa. Monumento nacional desde 1910, a Basílica da Estrela foi a primeira igreja do mundo dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Sua construção iniciou em 1779 por ordens da rainha Dona Maria I, que fez uma promessa: se conseguisse um herdeiro para o trono, ergueria a homenagem. Nascido menino, os trabalhos iniciaram. Pouco antes de serem terminados, entretanto, a criança morreu. Ainda assim, a rainha levou seu voto adiante e o templo, imponente, foi inaugurado em 1794. A imponência da Basílica da Estrela fica evidente logo na fachada, toda feita em mármore. Nas laterais estão 2 torres gêmeas. No centro, homenagens ao Sagrado Coração de Jesus, a alguns santos e ainda a fé, a devoção, a gratidão e a liberalidade, que aqui estão representadas por figuras alegóricas.
Tão rico quanto seu exterior é aquilo que escondem as paredes da igreja. Diferentes tipos de mármore adornam a construção em estilos barroco e neoclássico. Ao longo de sua nave única, capelas enfeitam as laterais, enquanto imagens de diferentes santos e pinturas de Pompeu Batone acrescentam novas cores à basílica. Nas proximidades do altar, o Sagrado Coração de Jesus é um lembrete de que este é um espaço de devoção. A beleza desta igreja atrai mesmo muita gente, sabias? Tanto crentes quanto aqueles que não têm qualquer religião. O que também atrai visitantes para essa igreja é o túmulo de Dona Maria I, que, se você ainda não identificou quem é, eu te conto. Ela era a mãe de Dom João VI, aquela que era conhecida como a Louca, lembra? Louca não, a Piedosa. É assim que a rainha é chamada aqui em Portugal, onde se respeita sua história e os diferentes sofrimentos que ela enfrentou em vida. Não é à toa que a Basílica se tornou o panteão de sua fundadora. De seu local de repouso, Dona Maria I observa a igreja ganhar novos tons com a luz delicada que entra pela cúpula. Este é um monumento à parte, erguendo-se a vários metros do chão. A cúpula também pode ser apreciada do coro alto, cujo acesso é feito através de um terraço. Uma centena de degraus separa os visitantes do espaço, que oferece uma perspectiva diferenciada tanto do interior do monumento como da própria cidade. Ao longe, enquanto o Castelo de São Jorge se exibe, o Tejo perde seus contornos em meio à névoa, resultado das baixas temperaturas. O sol, por sua vez, se esforça, mas o tempo em Lisboa é instável em algumas épocas do ano. A isso somam-se ainda nuvens de poeira vindas do deserto do Saara, um fenômeno comum que muitas vezes torna a paisagem da capital amarelada. A gaivota, entretanto, parece não se importar, nem mesmo com as badaladas dos sinos. Eles acrescentam vida às torres da igreja, cujos detalhes impressionam. Quem também chama a atenção são as construções nos arredores da Basílica, onde, por sinal, está o Jardim da Estrela. Situado em frente à Basílica, o jardim tem mais de 4 hectares, tendo sido inaugurado em 1852. O parque, que exibe jardins ingleses e árvores centenárias, é uma das atrações da Estrela, um bairro residencial considerado, juntamente com a Lapa, um dos mais nobres da capital. Todo o seu perímetro é servido por transportes públicos, tais como ônibus e elétricos, mas, diferentemente de outros bairros, não por metrôs. Essa realidade, entretanto, está prestes a mudar. Aqui nas proximidades da Basílica da Estrela, uma nova estação de metrô está atualmente sendo construída. Ela está prevista para ser inaugurada em 2025, custando cerca de 300 milhões de euros aos cofres portugueses. O sistema de metrôs de Lisboa possui atualmente 44 quilômetros de extensão, sendo menor que o do Porto. Das 4 linhas que existem, 2 serão ampliadas. A Verde ganhará quase 2 quilômetros e ainda 2 estações, uma na Estrela e outra em Santos. Já a Vermelha terá 4 quilômetros adicionais, chegando às Amoreiras, Campo de Ourique, Infanto Santo e Alcântara. Esse trecho só deverá estar pronto em 2026. Enquanto isso, o metro de Lisboa segue em funcionamento. Em geral, seus trens costumam ser limpos e seguros, mas como em toda cidade grande, tem seus problemas. Se você escolheu o momento errado e acabar numa hora de pico, esteja preparado para lidar com empurra-empurra e situações, digamos, menos agradáveis. A sugestão, então, é deixar os metrôs para quem mora e trabalha por aqui e caminhar pela cidade.
Afinal de contas, essa é a melhor maneira de se conhecer a capital. E foi exatamente isso que fez Bella Baxter, a protagonista de Pobres Criaturas, na sua viagem a Lisboa. No filme, que rendeu uma estatueta a Emma Stone na mais recente edição do Oscars, a personagem principal se encanta com uma Lisboa fictícia e até moderna, mas que guarda espaço, por exemplo, para o fado. Juntos não somos um todo. É sufocante o vazio e eu já nem sei de que modo. A interpretação de Carminho ampliou o alcance do fado, estilo musical que é característico de Portugal. Apesar de sua origem ser incerta, com alguns musicólogos afirmando que ele é uma derivação dos cânticos mouros, ou mesmo que teria surgido no Brasil, a realidade é que o fado se desenvolveu e popularizou nas ruas de Lisboa no século XIX. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Cantadas inicialmente por marinheiros, as letras exprimiam a tristeza e as dificuldades do povo. Porque não quero mais flores, nem mais batom no meu leito. Com o tempo, o estilo se tornou uma expressão artística e alcançou novos espaços através da voz de Maria Severa, que por volta de 1840 cantava e tocava sua viola pelas ruas da Mouraria, outro dentre os mais característicos bairros de Lisboa. Foi nos anos 40 do século XIX que Severa se instalou no número 35A da Rua do Capelão, na Mouraria. Naquele tempo, esta era conhecida como a Rua Suja, sendo a partir daqui que o fado se espalhou. Espalhou-se através do tempo e do espaço. Pedi a Deus que me dê. Ercília Costa e Carlos Ramos são alguns dos importantes nomes do fado português. Não se comparam, entretanto, a Amália Rodrigues, com quem o estilo musical atingiu seu auge. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Conhecida como a voz de Portugal e a artista nacional mais bem-sucedida, o seu corpo está hoje no Panteão Nacional, ao lado de outras figuras ilustres. Sua importância, entretanto, não apaga as contribuições de Severa. Uma homenagem a ela pode ser vista ainda hoje em frente à casa onde morou, aqui na Mouraria. Severa morreu de tuberculose com apenas 26 anos e foi enterrada em uma vala comum, sem importância. Pouco antes, ela teria dito: "Morro sem nunca ter vivido". Marcada pelo drama, a vida de Severa se assemelha a um autêntico fado, cheia de tragédia, nostalgia e saudade. Temas oriundos das dificuldades do século XIX, mas também do XX, quando regimes políticos autoritários proibiram que se cantasse sobre quaisquer outros assuntos em Portugal. No país, a ditadura iniciou em maio de 1926, após um golpe de Estado que colocou fim ao período conhecido como Primeira República. Durante 7 anos, o país foi governado por militares que suspenderam a Constituição de 1911. Em 1933, uma nova foi criada e aprovada através de um referendo, cujo resultado foi falsificado. Surgia assim um novo regime, o chamado Estado Novo, que colocaria no poder Antônio de Oliveira Salazar. O Estado Novo ou salazarismo foi um regime autoritário que durou 41 anos. Considerado um período ditatorial, ele só foi abolido em 1974, através da Revolução dos Cravos. Foi no dia 25 de abril que a democracia foi devolvida aos portugueses. Um dia que ninguém quer esquecer, e justamente por isso dá nome a um dos principais cartões postais de Lisboa.
A ponte 25 de abril é a responsável por conectar Lisboa à cidade de Almada, que está na margem sul. A estrutura começou a ser construída em 1962, por ordens do governo de Salazar. Inaugurada em 66, ela recebeu o nome do chefe do Estado Novo, mas esse foi alterado em 1974, mediante a Revolução dos Cravos. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. A mudança do nome não foi bem acolhida pela parcela mais tradicional da população. A maior parte do povo, porém, gostou da alteração e tenta ainda hoje esquecer que um dia a ponte homenageou Salazar. Não é à toa que, recentemente, o Google Maps se viu em meio a uma polêmica ao utilizar o nome original da ponte. Muitos portugueses não gostaram e a plataforma precisou se desculpar. Polêmicas à parte, a 25 de abril guarda um capítulo da história. Guarda ainda uma curiosidade. Ela foi inspirada na Golden Gate, que está lá em São Francisco, e é ainda hoje a única ponte, além da americana, a estar pintada em laranja internacional, que foi a cor desenvolvida para a original. As semelhanças entre as pontes, entretanto, param por aí. Enquanto a Golden Gate foi inaugurada em 1937, a 25 de abril ficou pronta em 66. A americana tem 2.700 metros de extensão, enquanto a portuguesa, 2.200. A de São Francisco está 220 metros acima da água, já a de Lisboa, somente 70. Ela, por sua vez, tem um diferencial, sendo cruzada não somente por carros, mas também por trens. Enquanto o tabuleiro superior tem 6 linhas para veículos, o inferior, que foi inaugurado em 1999, possui 2 para comboios. Embaixo de ambos, à sombra da ponte e às margens do Tejo, está a Zona das Docas. Até os anos 90, essa região era formada por diferentes armazéns e uma marina. No final da década, entretanto, o espaço foi revitalizado, recebendo bares e restaurantes. A doca de Santo Amaro, por sua vez, se manteve, tendo ainda hoje capacidade para 178 barcos. Dela saem diferentes passeios. Também se vai a Belém, chegando-se, por exemplo, ao Padrão dos Descobrimentos. A caminhada leva em média 50 minutos, oferecendo vistas para o rio e para a própria 25 de abril, que é cruzada diariamente por milhares de carros. É através da ponte que se chega à margem sul, onde estão 9 cidades da região metropolitana de Lisboa, incluindo Almada, que é o endereço de uma atração tipicamente brasileira. Vou-te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Assim como o Rio de Janeiro, Lisboa também é abençoada por Cristo, que, de braços abertos, acolhe turistas e residentes. Na capital portuguesa, a imagem ergue-se a 215 metros acima do nível do rio. Epá, que não chega lá a tanto. Ora, somente o pedestal onde a estátua está tem 82 metros de altura. Este, por sua vez, está a 133 metros sobre o Tejo, destacando a imagem que pode ser vista de diferentes pontos da capital. Ela é, por sinal, somando a estátua e sua base, uma das construções mais altas de Portugal. Homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, a estátua está construída no Santuário Nacional do Cristo Rei. Sua inauguração aconteceu em 1959 e tem uma explicação curiosa. Conta, pois.
Na década de 30, o cardeal patriarca de Lisboa visitou o Rio de Janeiro e teve a ideia de construir um monumento semelhante por aqui. O projeto foi apresentado e aprovado, mas só começou a sair do papel em 1949, como resultado de uma graça alcançada pelo episcopado português que anos antes tinha prometido que se Portugal não entrasse na Segunda Guerra Mundial, a estrutura seria erguida. O sentimento de gratidão nacional resultou na homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, que foi construída com o auxílio de doações. No total, 40 mil toneladas de concreto foram utilizadas e a imagem de Cristo com 28 metros, erguida na própria estrutura a partir de moldes de gesso. Depois, ela foi esculpida à mão. Na década de 80, em celebração aos 25 anos do Cristo Rei, um plano de ordenamento de toda essa área foi aprovado e modificações começaram a ser feitas. Diferentes espaços de acolhimento foram construídos até que em 2007, a Cruz Alta do Santuário de Fátima foi inaugurada nesse local. Desde então, ela enfeita o Santuário de Almada, que homenageia o Sagrado Coração de Jesus, tendo diferentes recintos. Além dos diferentes espaços em devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o Santuário do Cristo Rei ainda conta com a vista mais privilegiada de Lisboa, sendo a atração turística mais popular de Almada e recebendo centenas de pessoas todos os anos. Lisboa, namorada delicada, vaidosa e orgulhosa de assim ser. Lisboa, fica às vezes amoada, se o seu amor não lhe oferecer. Do santuário, elas admiram o charme de Lisboa. A cidade é pequena, com os seus 100 quilômetros quadrados, mas tem um charme particular. Sendo também a segunda capital mais antiga da Europa, perdendo somente para Atenas, a geografia de Lisboa faz dela singular, assim como suas construções. Prédios históricos se misturam a casas coloridas com telhados alaranjados. Tão bonita no vestido de chita, recortando a paisagem em uma enorme área verde. O Parque Florestal de Monsanto, um dos maiores da Europa, se destaca. Localizado na Serra de Monsanto, o parque tem 1.000 hectares e se estende por 7 bairros da capital. Nessa área, que é protegida, estão diferentes equipamentos públicos como miradouros, parques recreativos, anfiteatros, complexos esportivos e ainda um forte, hoje área militar. A poucos quilômetros dele, o Tejo banha Lisboa, margeando a zona costeira da capital, até desembocar no Atlântico. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem volta, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. O rio, que é o mais importante do país, nasce na Serra de Albarracín e cruza tanto o mapa espanhol quanto o português, até encontrar o oceano. Ao todo, ele percorre pouco mais de 1.000 quilômetros, sendo um dos responsáveis por amenizar as temperaturas em Lisboa durante o verão. Tem ainda um papel importante no turismo, na história e na literatura, aparecendo inclusive na poesia de Alberto Caeiro. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Assim como poemas adornam bancos da capital, eles também enfeitam algumas vias da cidade. No passado, toda essa área era uma zona de bastante agitação. Hoje, e principalmente por causa da pandemia, grande parte dos estabelecimentos está fechada. O poema, por outro lado, continua por aqui e permanece sendo ignorado por centenas de pessoas que cruzam todos os dias esse passeio, seja caminhando ou se exercitando. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram.
ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. Dessa área localizada entre o terminal fluvial de passageiros e o porto de cargas, vê-se a 25 de abril e a margem sul. Se por aqui o poema de Caeiro é ignorado, em outro ponto da cidade, centenas de turistas param diariamente para uma foto com Fernando Pessoa. Que é, na verdade, o verdadeiro Caeiro. Escrever enquanto diferentes personalidades foi a grande marca de Fernando Pessoa. Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro são seus mais importantes heterônimos. A habilidade de criar poetas completos e distintos e o pensamento profundo sobre temas variados fizeram dele um expoente da literatura. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Além de poeta, Pessoa foi também filósofo, dramaturgo, crítico literário e comentarista político, tendo sido um dos que defenderam o fim da monarquia, conquista a que ele assistiu, ainda em vida. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Apesar da grande importância de Fernando Pessoa, que morreu em 1935, a estátua que o homenageia é pequena diante de suas obras. Ela foi inaugurada na década de 80, em frente a um café no Chiado, onde o próprio costumava frequentar. O tributo à Pessoa é somente uma das atrações desse bairro que faz parte do centro histórico de Lisboa. Com suas calçadas portuguesas e prédios antigos, o Chiado é uma área movimentada. Diariamente, milhares de pessoas cruzam essas ruas, seja em busca de lojas, cafés e restaurantes, ou de alguns pontos turísticos, como, por exemplo, o elevador de Santa Justa. Ele está em funcionamento desde 1905 e conecta a Baixa de Lisboa ao Bairro Alto. No céu do teu olhar, minha alma sonha. O Chiado está, portanto, em uma zona intermediária com seus casarios antigos, palacetes e estabelecimentos. Entre eles está aquela livraria fundada em 1732 por 2 irmãos franceses, sendo considerada hoje a mais antiga do mundo. A livraria está situada entre os números 73 e 75 da Rua Garré, a mais tradicional do bairro, sendo parada obrigatória daqueles que passam pelo Chiado. A alguns passos dela, já na Rua do Carmo, uma luvaria que abriu suas portas em 1925 é um capítulo à parte da história lisboeta. História que ainda está contada em outros espaços do Chiado, um bairro que também se caracteriza pela quantidade de igrejas que tem. A de Nossa Senhora do Loreto, da Encarnação e dos Mártires da Pátria, onde Fernando Pessoa foi batizado, por exemplo, estão a poucos passos de distância. Foi nessa última também que o primeiro rei de Portugal pediu proteção a Nossa Senhora antes da reconquista do país. Em frente à igreja, bondes elétricos viajam para lá e para cá, enquanto adiante, a Praça Luís de Camões se destaca. No centro do Largo de Camões está uma estátua que homenageia o autor de Os Lusíadas. Ela foi inaugurada ainda em 1867 e está hoje rodeada de bares, hotéis e lojas de luxo. Tudo isso faz dessa região uma das mais efervescentes de Lisboa. No bairro, os turistas se misturam aos portugueses, ainda aos artistas de rua, ambulantes e pedintes. A pandemia resultou no aumento desses.
a dificuldade em conseguir um trabalho e ainda os altos valores dos aluguéis na capital também têm ampliado a quantidade de pessoas nas ruas. Estima-se que somente no último ano o percentual tenha subido em 25%. A maioria dessas pessoas vem de países como Brasil, Índia, Nepal, Marrocos e Gâmbia, gerando ainda um fenômeno que tem chamado a atenção das autoridades: o uso de animais para o ganho de esmolas. A prática comum na zona histórica de Lisboa gerou nos primeiros meses deste ano um maior número de denúncias de maus-tratos, levando as autoridades a aumentarem as fiscalizações. Estas podem resultar na apreensão do animal. Muitas vezes, alheios à prática que entidades locais tentam coibir, os visitantes passeiam pela zona histórica de Lisboa e não demoram a chegar ao Cais do Sodré, onde está uma rua que, nos últimos anos, tornou-se uma das mais visitadas da capital. Ela foi inclusive escolhida pelo New York Times como uma das 12 favoritas da Europa. No passado, a Rua Nova do Carvalho era uma zona de prostituição. Em 2011, porém, a Câmara Municipal deu início a um processo de revitalização do espaço que, 2 anos depois, ganhou uma pintura pouco tradicional e um novo nome. Fechada ao acesso de veículos, a Rua Cor-de-Rosa abriga diferentes bares e restaurantes, atraindo centenas de pessoas. A iniciativa foi considerada tão bem-sucedida que, em 2020, Lisboa voltou a ganhar uma rua colorida. Dessa vez foi a dos Bacalhoeiros, que recebeu uma nova pintura. O uso de cores diferenciadas nestas ruas é, segundo a Câmara, uma maneira de assinalar de forma clara o fecho rodoviário das ruas, mas também de diminuir o calor na região com a pintura do Alcatrão. A iniciativa visa também a atrair turistas que visitam de fato tais ruas e vários outros espaços de Lisboa, uma cidade que, apesar do fluxo que tem, ainda é segura. Em termos gerais, Portugal é o 7º país mais seguro do mundo, de acordo com os mais recentes dados do Índice Global da Paz. No topo da tabela desde 2008 está a Islândia, que é seguida pela Dinamarca, Irlanda, Nova Zelândia, Áustria e então Portugal, que em uma pontuação que vai de 1 a 5 recebeu 1,3. O Brasil, para se ter uma ideia, apareceu 125 posições depois da Terra de Camões. A segurança é justamente um dos atrativos do país e um dos responsáveis pela imigração de brasileiros. Atualmente, estima-se que Portugal tenha cerca de 400 mil legalizados. Até o final de 2022, eles eram pouco menos de 240 mil. O número aumentou 36% em 2023. De acordo com dados do governo português, somente no último ano, cerca de 154 mil brasileiros adquiriram autorização para residir em Portugal. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que já não existe mais, ainda apontou que 74% dos pedidos de residência em 2023 foram de brasileiros. Países como Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde apareceram na sequência. Até o final de 2023, os brasileiros representavam cerca de 40% do total de estrangeiros no país, que era de 980 mil. Esses se somam à população local, totalizando 10 milhões de habitantes. Desses, menos de 550 mil pessoas vivem em Lisboa, que é a cidade mais populosa do país. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura.
A região metropolitana de Lisboa, por sua vez, tem dados superiores, sendo habitada por quase 3 milhões de pessoas, que correspondem a 27% do total de Portugal. A área tem cerca de 3.000 quilômetros quadrados, que é o equivalente a pouco mais de 3% do território português. Ao todo, 18 municípios formam a região metropolitana de Lisboa. Entre elas estão Almada, onde se encontra o Cristo Rei, Setúbal, que é o endereço de praias paradisíacas, Mafra, onde está o maior monumento do país, Cascais e ainda Sintra, cuja paisagem foi escolhida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1995. Toda a região metropolitana de Lisboa está repleta de atrações e opções de passeios, mas a capital ainda guarda muitas descobertas. Sua história inicia há mais de 2.000 anos. Em 1255, entretanto, ela é transformada na residência dos monarcas e daí em diante se expande e se torna luxuosa, exótica, reduto de sábios, cientistas, pintores e poetas. 5 séculos depois, um terremoto seguido de maremoto viria a destruir grande parte da cidade. Moro na costa, solto um grito, deixei muitas lágrimas na areia, levo umas cidades no meu cinto, trago umas tragédias na traqueia, deixei uma mensagem no manjerico, peço a Deus que desta vez ele leia, enquanto a marcha vai eu não fico, a tentar não me perder na rua cheia. Bora viajar? Você assistiu Bora Viajar. Oferecimento TAP Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.